Oi, boa noite, Paulo, meu amigo. Você me pede algumas notícias do Brasil. Então, eu vou falar para os teus leitores, para as tuas leitoras, ouvintes, sobre a sua questão, sua grande questão. Como é que o presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro, trata Paulo Freire? Nos dias de hoje, depois de um impacto muito grande com a renúncia do ministro da Justiça e de contradições, lutas, xingamentos, toda sorte de mau comportamento, dizendo um para o outro coisas que não se dizem, muito menos pessoas da mais alta representatividade do Brasil. Então, nesses dias tão difíceis para nós, ele está deixando um pouco sossegado a figura de Paulo. Mas tão logo essas coisas sejam abafadas e se deixe de falar tanto dele, presidente, de que não está cuidando da questão do vírus que está se disseminando incrivelmente pelo Brasil todo, ele volta a colocar as suas garras, o seu horror, o seu ódio a Paulo. Então, a gente pergunta, mas por quê? Porque certamente esse homem, que foi capitão ou tenente do Exército, como tenente foi expulso e promovido a capitão, é incrível, mas aconteceu isso quando ele tinha 33 anos, foi deputado federal em 3 legislaturas, não apresentou nenhum projeto, nada do que ele pensou, se é que ele pensa, foi apresentado e aprovado. De repente, esse homem se candidata e era como que uma coisa ridícula para nós que pensamos um pouco, não podíamos acreditar que esse homem, com um passado tão nefasto, estava se candidatando a presidente da República. E, infelizmente, por campanhas do judiciário brasileiro, por campanhas de televisão, da mídia em geral, mas da principal televisão brasileira, a TV Globo, por muitas autoridades, por muitas instituições que tinham horror a Lula, o presidente Lula, conseguiram que ele fosse preso e a campanha de Bolsonaro saiu atravessando, triturando, pisando em tudo e em todos em seu caminho. Assim, esse homem foi eleito pelas fake news que os seus filhos dispararam em quantidade de milhões dos Estados Unidos e algumas do Brasil mesmo para os eleitores brasileiros. Então, o Bolsonaro contava com essa força dele, de muitos militares, dos militares mais retrógrados, mais reacionários, aqueles que estavam envolvidos com mortes e com torturas, apoiaram a candidatura e ele foi eleito. Foi eleito. Cada dia nós acordamos e nos perguntamos o que Bolsonaro está fazendo hoje contra o Brasil. Ele diz que não existe o vírus, o coronavírus. Ele sai despreparado, sem máscara. Esta semana saiu com sua filha, que tem 10 ou 12 anos, no meio da multidão em Brasília, ele de mão dada com ela sem nenhuma proteção, querendo mostrar que não existe perigo nenhum. Então, enquanto o Ministério da Saúde diz que devemos fazer a quarentena, devemos nos preservar, ele enfrenta antagonizando, ridicularizando as ordens de um resguardo que é necessário se fazer. Bem, tudo isso ele adquiriu de um tal guru dele,
um brasileiro que vive nos Estados Unidos, que é Olavo de Carvalho. Esse homem diz coisas estratosféricas, coisas absolutamente absurdas, dizendo que a Terra não é redonda. Ele, Bolsonaro, ele já tem uma quantidade de adeptos enorme, que a Terra é um prato, Então, é um disco redondo e nada mais do que isso. Esse mesmo guru que vive nos Estados Unidos começou a dizer que Paulo não tinha escrito nada, que tudo que Paulo escreveu eram coisas de ignorantes, coisas que não prestavam para nada, coisas que não se devia levar a sério, devia ser repudiadas, todas as coisas. Bem, Bolsonaro então começou uma campanha muito grande, prometendo aos seus eleitores que ia tirar o nome de Paulo Freire de patrono da educação brasileira, que tinha sido uma lei assinada no tempo do governo de Dilma Rousseff. A questão foi ficando muito difícil. Nos reunimos, eu com a Luísa Erundina e muitas outras pessoas, e começamos a fazer um movimento para, endereçando ao Senado brasileiro, mostrar a imprudência e a não validade, a maldade, a injustiça que se faria com o Paulo de tirar esse título de patrono da educação brasileira. Nos seus dias de maior nervosismo, o presidente chegou a chamar Paulo de energúmeno. Eu vou aqui pegar, até para não esquecer nenhum dos qualificativos que significa isso, pelo dicionário da língua portuguesa. Então, energúmeno é o possuído pelo demônio, possesso, pessoa exaltada, desequilibrada pela paixão, obsessão, desatinado, indivíduo ignorante, boçal, imbecil. Houve uma revolta grande e muita gente contestou, e não foram poucas as pessoas que disseram que energúmeno é ele, o presidente da República. Então é isso, uma falta de conhecimento científico. Ele está contra a ciência agora, não é? Tudo que se fala acerca do coronavírus, ele diz que não é verdade. Quer dizer, ele não sabe de ciência, ele não compreende a ciência, ele não compreende a realidade, ele não compreende os sentimentos humanos. Então, estamos nesse impasse. É isso o que ele tem feito contra Paulo Freire. Muito obrigada. Tá bom,